Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente vai mergulhar num texto antigo para encontrar uma história de guerra, de propaganda e de poder divino. Basicamente, né? O campo de batalha é o capítulo 13 do livro de 2 Crônicas, e os materiais que a gente tem aqui são de 2 bíblias de estudo que dissecam esse confronto, que é bem dramático, entre 2 reinos irmãos. E que confronto! De um lado a gente tem o Abias, que é o rei de Judá, com um exército de 400 mil homens. Um número já bem grande. Gigante. E do outro lado, Jeroboão, o rei de Israel, com o dobro, 800 mil homens. Assim, só de olhar os números, a história parece que já está escrita. Exato, parece uma causa perdida. Mas a nossa missão aqui é justamente ir além dessa contagem de soldados, sabe? Com certeza. A gente vai investigar como um discurso inflamado, acusações de heresia e uma fé que parece inabalável se tornam armas muito mais letais que espadas e lanças. É sobre a narrativa, né? Totalmente. O que essa história conta sobre como as narrativas de vitória são forjadas, talvez até mais importantes que a própria batalha em si. Para a gente entender a tensão no campo de batalha, a gente precisa primeiro olhar um mapa. O contexto é tudo. As fontes mostram o reino dividido, Israel ao norte e Judá ao sul. Isso é chave. Não é uma guerra contra o inimigo estrangeiro. Não, é uma briga de família. Uma briga de família em escala nacional. Era um povo só, agora divididos, e assim, apontando espadas um para o outro. E essa divisão, ela é o coração do conflito. Aconteceu logo depois da morte do grandioso rei Salomão. Foi quando tudo rachou. Tudo rachou, o reino se partiu, Jeroboão, que era um oficial do Salomão, liderou a rebelião das tribos do norte contra o Roboão, que era o filho do Salomão. E pai do Abias, nosso protagonista. Exatamente. Então, essa batalha que a gente está vendo não é um evento isolado. Ela é a continuação direta dessa fratura, dessa guerra civil. Então não é só uma disputa por território. Nem de longe. É uma crise de identidade, né? Cada lado dizendo, nós somos os verdadeiros herdeiros, vocês são os impostores. Perfeito. É uma batalha pela legitimidade. Quem tem o direito de governar e, mais importante, quem segue a fé verdadeira. E é nesse contexto que os números ficam ainda mais chocantes. 400 mil contra 800 mil. Pois é. As fontes até descrevem ambos os exércitos como sendo de valentes homens de guerra. Mas assim, a desvantagem de Judá é esmagadora. O que nos leva à pergunta óbvia: por que lutar? Por que o Abias levaria o exército dele para uma batalha com chances de 2-1 contra ele? Seria desespero? Excesso de confiança? Ou tinha alguma outra coisa em jogo que a gente não tá vendo? Eu acho que a resposta está no que acontece logo em seguida. A arma secreta do Abias não era tipo uma cavalaria de elite. Não. Era a retórica dele. E é aqui que a história dá uma virada surpreendente. Pouco antes do combate, o rei Abias não dá uma ordem de ataque. Ele sobe no monte Zemarais. Um ponto elevado, né? Isso. Entre os 2 exércitos e começa a fazer um discurso. Imagina a cena. Mais de 1 milhão de homens, em silêncio, ouvindo um rei adversário processar eles em praça pública. E as notas de estudo que a gente tem deixam muito claro que, para o autor do livro, o cronista, este discurso é o evento principal. A batalha é quase assim uma consequência. O resultado do discurso. Exato. E o Abias constrói o argumento dele em 2 pilares. O primeiro é político. Ele invoca a memória do rei Davi e afirma que Deus deu o reino à dinastia de Davi para sempre, através de uma aliança de sal. Aliança de sal? Essa imagem é muito poderosa. Eu imagino que seja pela capacidade do sal de preservar as coisas, né? De impedir a corrupção. Exatamente. No mundo antigo, o sal era o símbolo máximo da durabilidade, da pureza, da permanência. Um contrato selado com sal era inquebrável. Ah, interessante. Então, ao usar essa expressão, o Abias está dizendo que o direito da família dele ao trono não é uma questão política temporária. É um decreto divino, eterno, imutável. Ele basicamente pinta o Jeroboão não como um rei rival, mas como um rebelde. Um rebelde, um homem imprestável que usurpou o que não era dele. Ele está reescrevendo a história em tempo real.
Ele está dizendo, a sua nação inteira é ilegítima na sua fundação. Mas ele não para por aí, né? O ataque fica ainda mais pessoal. Fica muito mais pessoal. Porque ele mira no segundo pilar, que é ainda mais explosivo. A religião. Aí o assunto fica sério. Muito. Abias acusa o Reino do Norte de apostasia total. Ele lista os crimes. Primeiro, eles expulsaram os sacerdotes legítimos, os descendentes de Arão e os levitas. Ok? Depois, eles criaram um sacerdócio genérico, qualquer um podia comprar o cargo. O texto diz que bastava trazer um novilho e 7 carneiros. Nossa! Em outras palavras, ele os acusa de baratear a religião, de transformar numa transação comercial. Isso, numa religião de liquidação, em algo que qualquer um pode improvisar, em vez de ser uma instituição sagrada ordenada por Deus. É uma acusação de corrupção espiritual profunda. Profunda. E para coroar a acusação, ele aponta para o pecado principal, a imagem que vai definir o Reino do Norte para sempre. A adoração de 2 bezerros de ouro. Ah, os famosos bezerros de ouro. Exato. Jeroboão instalou eles em Betel e Dan com um objetivo muito prático, impedir que o povo dele viajasse para Jerusalém, em Judá, para adorar. Então não era só um erro teológico, era uma estratégia política para solidificar a divisão. Era a peça central da estratégia. E o Abias contrasta essa idolatria com a suposta pureza de Judá. Ele diz: mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Ele está pintando um quadro, né? Um quadro de ordem e tradição contra o caos e a heresia. E a frase final do discurso é a mais poderosa de todas. É uma declaração de guerra santa. Que é: eis que Deus está conosco à nossa frente. Uau! É uma jogada de mestre em termos de retórica e não está só dizendo, nós vamos vencer. Não. Ele está dizendo para os próprios soldados, a nossa causa é a causa de Deus. Lutar por mim é lutar por Ele. Isso muda completamente a moral. Com certeza. Mas do outro lado, o Jeroboão, ele não parece muito impressionado com o sermão, né? Nem um pouco. Enquanto Abias está no púlpito, o Jeroboão está no mapa. Ele é o general pragmático. Ele vê uma oportunidade. Ele ouve a teologia e vê uma oportunidade tática. Enquanto o exército de Judá está distraído, olhando para o rei discursar, o Jeroboão executa uma manobra militar clássica. Ele manda a parte das tropas darem a volta e atacar pela retaguarda. Então a situação que já era de 2 contra 1 agora vira um pesadelo tático. O exército de Judá está prestes a ser pego num sanduíche. Completamente cercados. O exército principal na frente e uma força de emboscada por trás. A aniquilação parece inevitável. É o pior cenário possível para qualquer comandante, uma armadilha perfeita. E aqui, nesse momento de desespero máximo, que o ponto central da história se revela, o que as fontes dizem que eles fizeram. Não foi uma manobra de cavalaria. Não, nada disso. Foi algo completamente diferente. O texto diz que, ao perceberem a emboscada, os homens de Judá clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Um ato puramente religioso no meio do caos militar. Totalmente. As trombetas, segundo as notas, eram um sinal para Deus intervir, um lembrete da aliança deles. É a materialização da retórica do Abias. O discurso não foi só para o inimigo, foi para galvanizar as próprias tropas, para lembrar qual era a verdadeira força deles. Faz sentido. E quando a realidade militar se tornou impossível, eles não recorreram à própria força, mas à fonte de poder que o Abias acabou de proclamar. E o resultado descrito nas fontes é difícil de processar. É uma vitória para Judá, mas a escala é cataclísmica. É absurda. O texto diz que caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. 500.000. É um número astronômico. As notas de estudo elas são bem céticas quanto à literalidade desse número. Imagino. E muito provável que os números tanto dos exércitos quanto das baixas sejam hiperbólicos, usados com um propósito simbólico. Para passar uma mensagem. Exato. O número 500.000 pode representar uma derrota total, absoluta. O objetivo do cronista não é dar um relatório militar preciso, mas reforçar a mensagem teológica dele de forma inesquecível. A mensagem de que a fé supera a força bruta. Exatamente.
A frase-chave de todo o capítulo, que resume a teologia do autor, vem logo depois. Os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor. Ah, tá aí. A causa da vitória é declarada explicitamente. Foi a confiança em Deus. E a vitória não foi pequena, não. Judá captura cidades importantes de Israel, incluindo Betel, o local de um dos bezerros de ouro. O próprio. Então foi uma vitória militar, territorial e, acima de tudo, simbólica. Uma vitória total. E para o vencedor, o Abias, a história parece terminar com ele no auge do poder. Sim, o texto o descreve como um rei que se fortaleceu. Teve 14 mulheres, um monte de filhos. Um final de conto de fadas para o herói da fé. Mas é aqui que as notas de estudo jogam um balde d'água fria nessa imagem, né? Pois é, elas apontam para uma aparente contradição gritante, enquanto o livro de Crônicas nos dá esse retrato do Abias como o campeão da fé. Sim. Outro texto bíblico, o livro de Reis, que fala do mesmo período, pinta um quadro muito diferente. Lá, o Abias é descrito como um rei que andou em todos os pecados de seu pai. Peraí, como assim? E diz que o coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus. Isso não bate. Como uma fonte apresenta ele como esse herói de uma vitória divina, se outras o pintam como um rei falho que cometeu os mesmos pecados? Parece que o autor de Crônicas está ignorando os fatos, né? Ou escolhendo a dedo o que contar. Autor, o cronista. Ele não está escrevendo um relatório objetivo, ele tem uma agenda. Um propósito. Um propósito muito claro. Ele escreveu séculos depois desses eventos, para uma comunidade que estava tentando reconstruir a identidade após o exílio. E para ele, duas instituições eram a base de tudo: a dinastia de Davi e o Templo de Jerusalém. Então o Abias se torna um veículo para uma ideia maior. A biografia pessoal dele importa menos que a causa que ele defende naquele momento. Precisamente. Neste episódio, Abias, apesar das falhas dele, age como o campeão perfeito dessas duas instituições. Ele sobe no monte e faz uma defesa apaixonada da linhagem de Davi e do culto no templo. Do ponto de vista do cronista, naquele momento, ele estava do lado certo da história. Exato. Ele é o herói do capítulo não porque era um homem perfeito, mas porque defendeu a causa certa. A causa que o cronista queria promover para a própria audiência. Faz sentido. A história é menos sobre a biografia do Abias e mais sobre a ideologia que ele representou ali. Ele vira um arquétipo do rei fiel por um dia. Isso. Mesmo que a vida inteira dele não corresponda a isso. É um uso muito seletivo da história. É um exemplo poderoso. É. E como se fosse para nos lembrar que a gente está vendo só uma versão dos fatos, o capítulo termina de uma forma muito curiosa. Ele menciona que o resto dos atos de Abias estão escritos na história do profeta Ido. Um livro que não temos mais, que se perdeu no tempo, exato. É quase como se o próprio texto antigo estivesse dando uma piscadela pra gente e dizendo: olha, esta é a versão que eu quero que vocês conheçam, mas saibam que existem outras histórias, outros detalhes que vocês nunca verão. Isso nos força a ler o texto não como um registro completo, mas como um argumento. Um argumento cuidadosamente construído. Então, o que a gente pode concluir desta exploração toda? Uma história sobre uma batalha desigual acaba se revelando uma aula sobre construção de narrativas. Pois é. A vitória aqui não foi decidida no campo de batalha, mas nas palavras ditas do alto de um monte. O poder de uma ideia, a da legitimidade divina, se mostrou a arma decisiva. Fica evidente que o cronista não era um mero historiador. Ele era um teólogo interpretando o passado. Ele usou a história do Abias para enviar uma mensagem urgente para a sua própria geração. Que vivia um momento de fragilidade. Exato. A mensagem era: a sobrevivência de vocês não depende do tamanho do exército, mas da fidelidade à aliança com Deus e às tradições personificadas no rei davídico e no templo. Isso nos deixa com uma reflexão que vai muito além desse texto antigo. Quando a gente lê qualquer relato histórico, seja de milênios atrás ou de uma notícia de hoje, Sim. Quanto do que lemos é um registro objetivo dos fatos e quanto é uma narrativa moldada
para defender uma causa, legitimar um líder ou promover um modo de vida, onde exatamente a gente traça a linha entre o relato histórico e a propaganda?